graças a Deus, celebrando a Deus por estes 32 anos, né, de audiência deste programa, que o título desse programa, ele já nos fala muito, né? Nós devemos optar pela vida, o melhor, né, que podemos receber do nosso Senhor Jesus Cristo, das boas novas que Ele trouxe ao mundo através do seu Evangelho, e dizer a todos vocês que estamos parabenizando, não é? Por quê? Por este programa existir e por todos os seus organizadores, porque é uma grande bênção para todos nós. Muito obrigado a Deus por este programa e a todos os que fazem deste programa a alcançar esses 32 anos de existência. É uma bênção para o nosso estado, para a nossa região, para o nosso país. Quarta-feira, 19 de abril, outra vez, Opção para a Vida, nós gravamos os nossos programas em plena festividade de abertura realizada no último sábado, dia 15. Celebramos 32 anos, uma festa bonita na Igreja do Calvário. Você, nessa manhã, terá a oportunidade, dentro de instantes, de ouvir o conjunto coral Sarah Calley e também um quarteto que foi formado para a festividade, para a celebração do 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Pai, queremos te agradecer por tua presença conosco, pela bênção de estarmos reunidos mais uma vez para recebermos a tua palavra durante a realização das comemorações do 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Abençoe a cada telespectador, a cada internauta. Pedimos-te a tua bênção sobre todos os patrocinadores, mantenedores que durante esses 32 anos nos ajudaram a manter este programa no ar. Receba a nossa gratidão e fala ao nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar agora com o conjunto coral Sarah Calley, da Igreja do Calvário. Existe um rio, a árvore da
Graças, paz, queridos. Alegria para mim poder estar aqui mais uma vez. Estive ontem, alguns irmãos estiveram aqui conosco, cultuando a Deus de maneira pública. Louvamos a Deus pela nossa vinda e agradecemos a Deus por esse culto especial em ações de graças, por 32 anos do programa Opção para a Vida, que ao longo de todo esse tempo, Deus usou a vida, principalmente do pastor Bosco, para semear a semente, para proclamar o Evangelho, claro que auxiliado por tantas pessoas que financeiramente contribuíram, que estiveram presentes como pastor. A nossa gratidão a Deus, e dessa forma nós expressamos nosso louvor a Deus por 32 anos desse projeto de Deus de anunciação das boas novas. Então, aprove a Deus que nós estivéssemos aqui no dia de ontem e no dia de hoje. Nós fazemos os planos, planejamos porque o Senhor nos permite planejar, mas a resposta certa daquilo que planejamos vem do coração de Deus, é a vontade de Deus que prevalece, não aquilo que nós queremos, mas o que Deus quer que assim se faça. Então, para minha alegria, estar aqui comungando com os irmãos nesse dia, refletindo na palavra de Deus, como fizemos ontem. Estou feliz em rever alguns irmãos queridos, em ver alguns amigos aqui cultuando a Deus também. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Bosco, antes me pediu para que eu passasse os temas de nossas reflexões. E ontem nós falamos sobre prega a palavra, baseado no texto de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Foi veiculado, se os irmãos quiserem ver o culto de ontem, que foi muito edificante. Tivemos a presença de uma orquestra abençoada, maravilhosa. Eu compartilhei com os nossos irmãos da igreja o culto de ontem, eles participaram ouvindo também, foi bênção. E os irmãos, se quiserem depois compartilhar esse culto, que com certeza vai estar tocando o coração de muitas pessoas pelo poder da palavra. E hoje nós estaremos pensando sobre o tema vocacionados por Deus para servi-lo. Vocacionados por Deus para servi-lo, chamados por Deus para servi-lo. E para tanto, irmãos, nós estaremos usando fragmento da carta, um pedacinho da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos Efésios, capítulo 4, nós estaremos focando a nossa reflexão no capítulo 4, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu tenho por propósito, juntamente com os irmãos, ao refletirem nesse texto sagrado, é pensar que nós fomos chamados por Deus, separados por Deus, entendendo ser agora filhos de Deus, para exclusivamente servi-lo. Nós não temos outra meta de vida. Nós não temos outro propósito em nossas vidas, a não ser servir a Deus, servir a Jesus. Ele nos escolheu para isso. Meus irmãos, tem muitos que querem entender os planos de Deus a partir da perspectiva humana, tendo a vida, a própria vida, como o ponto de partida da observação do viver. Nós não conseguiremos entender a vida partindo de nossa ótica, partindo de nossa premissa, partindo de nosso pressuposto. Nós não somos criador, nós somos criaturas. Nós fomos criados por Deus para cumprir um propósito de Deus.
E o plano é estabelecido segundo a ótica de Deus, segundo a vontade de Deus, e não a nossa vontade. É por isso que nós planejamos, e Deus nos permite planejar no curso da nossa vida. Mas o que é executado naquilo que nós planejamos, não é o que nós queremos, mas é o que Deus quer. Porque a vida, ela não se dá a partir da nossa vontade, a partir daquilo que nós queremos. A vida acontece segundo a vontade de Deus. E Deus, irmãos, não é um ser humano. Às vezes nós queremos entender Deus na perspectiva eminentemente humana. Às vezes você quer que Deus cumpra os seus caprichos, como se você estivesse tete a tete com Deus, como se Deus fosse do seu mesmo nível. Que tremendo engano! Nós somos criação de Deus, para cumprir um propósito dEle, para Ele ser glorificado, exaltado em nossas vidas. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para Ele. E às vezes nós queremos entender como se Deus fosse feito para nós, para atender às nossas demandas, os nossos caprichos, as nossas inconsequências. É Ele que é exaltado, é Ele que é glorificado, é Ele que é bendito e não nós. Fora disso é loucura humana, fora disso é pequenez, é incompreensão do homem. E só consegue ver e compreender a Deus pelo Espírito Santo, dada a glória, a majestade de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao que parece, estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar. E ele escreve aos irmãos ali em Éfeso. E ele pede que essa carta também seja circulada nas cidades circunvizinhas a Éfeso. Os teólogos dizem que essa carta é um tratado teológico. É como se você conseguisse reduzir a teologia bíblica numa carta. E aí você vai encontrar a carta de Paulo aos Efésios, uma carta profunda demais. Os estudiosos, ao estudar essa carta, eles conseguem ver essa carta em duas partes. A primeira parte dessa carta vai tratar do que Deus fez para com o homem caído, pecador, miserável. A primeira parte compreende os capítulos de 1 a 3 e mostra o que Deus fez, a bondade de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus, Deus evidenciando o seu ser, Deus revelando o seu ser em graça, em misericórdia, em justiça, Deus se apresentando. Os teólogos apresentam, capítulo 1 ao capítulo 3, aquilo que Deus fez por nós, homens caídos, pecadores, separados de Deus. Dos capítulos de 4 até o 6, os estudiosos dizem que agora o homem, ele responde, ou espera que o homem responda a esse feito glorioso de Deus para com ele. Então, a carta está dividida em duas partes.
A primeira parte, o que Deus fez pelo homem. Quando você estiver estudando a carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber isso. Primeira parte, o que Deus fez para o homem. E o que Deus fez para o homem tem conotações eternas, efeitos eternos, porque Ele é um Deus eterno. E espera, a partir do capítulo 4 ao 6, o que esse homem, alcançado pela graça de Deus, ele faz em resposta ao que Deus fez. E entendam, irmãos, que tudo isso é algo sobrenatural. É tudo feito por Deus. É tudo orquestrado por Deus. Tudo está de acordo com a vontade e a condução de Deus pelo seu Espírito. O homem jamais poderá responder a esse feito glorioso de Deus se ele não houver experimentado verdadeiramente o que Deus fez. Os irmãos me entendam. É uma ação natural, é uma reação natural. É impossível você ser alcançado pela graça de Deus, habitado pelo Espírito Santo, e não reagir pelo Espírito ao que Deus fez em sua vida. Então tudo é sobrenatural, é o que Deus faz, tanto para a salvação, como para nos instrumentalizar para a adoração. Portanto, irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje à noite, à luz das Escrituras, é como nós reagimos. Nós somos chamados, vocacionados, separados, e como nós reagimos a essa santa vocação, a esse santo chamado, como nós reagimos. Ao final, os irmãos perceberão e entenderão por que muitas pessoas não respondem àquilo que Deus espera que elas façam. Porque, na verdade, são apenas religiosos e nunca provaram a graça de Deus em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, é algo extremamente sério, porque a palavra de Deus é seríssima. Eu quero ler com vocês esse pequeno fragmento da carta do apóstolo Paulo aos irmãos Efésios. Preso por causa do Evangelho, como ele mesmo diz, prisioneiro do Senhor, mas livre, liberto pelo Senhor, livre da condenação eterna, unido agora a Deus em Cristo Jesus, pronto para viver para Cristo ou para morrer por Cristo, não desperdiçando sequer uma oportunidade que Deus o concedia para fazer conhecida a salvação de Deus em Cristo Jesus. Estando preso em prisão domiciliar, mas livre para pregar o Evangelho, a guarda pretoriana, aos judeus que o visitavam, todos que ali estiveram nesse período de praticamente 2 anos em que Paulo esteve ali em cadeias, em prisão domiciliar. Ele escreve algumas cartas, escreve aos irmãos de Filipe, escreve essa carta aos Efésios, escreve uma carta a Filemon, e eu quero ler esse pequeno trecho da carta do apóstolo Paulo aos irmãos Efésios e entender essa nossa reação em haver sido alcançado pela graça de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Leiamos a palavra, irmãos. Versículo 1 do capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor,
Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito Santo, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele, Jesus, ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu li na carta de Paulo, nesse pequeno fragmento, o que o Senhor espera que nós façamos em resposta a esse chamado de Deus para pertencê-lo como filho. Escatologicamente, que nos permite, à luz das Escrituras, olhar para o futuro. Há uma curiosidade no coração dos homens sobre a precisão da volta de Cristo. Quando Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Mateus, ao narrar o Evangelho, ele diz que a volta de Cristo não se dará até que o Evangelho seja anunciado a toda criatura, até que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque desde a criação, desde a formação do primeiro homem, Deus em sua eternidade separou um povo para Ele. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através de toda a palavra ministrada pelo nosso irmão pastor Valberto, que amanhã estará conosco outra vez. Lembrando que nós celebramos culto de ações de graças no sábado, dia 15, e no domingo, dia 16. Nós tivemos o devido cuidado de gravar as aberturas em plena festividade para registrar
essa festa de aniversário do programa Opção para a Vida. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado. Que Deus abençoe a sua família e tenhamos todos um dia abençoado e que amanhã você esteja conosco para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu. Curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, 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 tua presença.